Entre tantas formas de arte que o mundo criou, a dança, a pintura, a escultura, existe uma que mora quietinha nas estantes e na imaginação. A sexta arte, a literatura, que é a arte da palavra, do sonho e do contar. Juca era um gigante muito curioso e sempre procurava alguma coisa para descobrir. Assim também Gabriel Ribeiro, de 13 anos, escritor deste livro. O gigante Juca, ele cresceu sem amigos, sem pessoas ao lado dele. Então ele sempre foi isolado. E para preencher esse vazio que tinha nele, sempre procurava algo para se divertir, para descobrir. E então, um belo dia, o Juca teve a brilhante ideia de ir até o sol. Que brilhante ideia, não é verdade? Então, a história ela desenrola essa grande aventura e só lendo o livro para saber o resto. E como que surgiu essa ideia de falar sobre Juca, esse gigante? Em que você se inspirou para contar essa história? Eu me inspirei nos livros que eu li, os livros que eu li, eles passam um ar de inspiração, um livro infantil, né, que é para ensinar a criança sobre como se colocar no lugar de alguém, como seguir um sonho que você quer ter, né, que você quer conseguir esse sonho. O Gabriel, ele sempre gostou de ouvir histórias, né, e desde pequenininho eu sempre incentivava a leitura, eu levava livros, né, fazia aquela contação de histórias, a gente se costuma esse hábito. E depois de um tempo eu assinei um programa chamado Leiturinha e todos os meses ele recebia um livro diferente. E isso incentivava muito, né, a leitura. Algumas vezes eu lia com ele, quando ele aprendeu a ler, ele passava a ler sozinho. E aí um certo dia, quando ele tinha 7 anos, ele chegou com essa ideia. Mãe, quero escrever um livro, tenho uma ideia. E eu até fiquei surpresa, achei que era uma brincadeira, mas acabou que à noite eu sentei com ele e eu fui digitando e ele ia contando as aventuras. Aí eu perguntei que personagem era esse, ele falou que era um gigante e o nome desse gigante era Juca. E aí ele foi contando em frases assim curtas, né? Conforme o jeitinho que ele falava. Eu tentei colocar no papel o mais fidedigno possível, da forma como ele falava. E quando eu percebi, a história estava formada. E eu fiquei assim surpresa e falei, Gabriel, isso dá um livro. E de fato, né? Hoje a gente tem o livro, né? Realizado aqui, publicado. Mas naquela época a gente não imaginava que isso fosse acontecer. E como foi para você todo esse processo de escrita? Sua mãe te ajudou? Quais foram as outras pessoas também que estavam envolvidas? Tudo começou quando eu tive a ideia de fazer o livro e nesse tempo, eu tava perto do meu aniversário, minha mãe teve a ideia de fazer o tema do meu aniversário com um livro. E aí tava na pandemia, nós fizemos um aniversário só entre nós mesmos, a nossa família. E ficou aquela ideia, né? Nós conseguimos as ilustrações através de uma prima do Gabriel, que ele não quis desenhar, ele escreveu e eu falei, pra gente fazer um livro, a gente precisa ter uma ilustração, um livro infantil. E aí apareceu a prima que sabia fazer desenhos e ela aceitou, né? Embarcou nessa ideia. A gente mandou o texto por e-mail, ela fez o desenho, enviou pra gente, o Gabriel pintou. Eu escaneei e nós formamos o livro, que é esse que está aqui que eu mostrei para vocês, o livro original. No dia desse aniversário dele, a gente estava segurando esse livro e nós comentamos, né? Um dia, quem sabe, a gente tira da gaveta. E em 2023 a gente conseguiu tirar o livro da gaveta. E o livro ganhou esse formato, né? Diferente, que quando você abre, aí o gigante realmente cresce. Isso. E na escola dele também houve bastante aceitação. A direção nos cedeu espaço e nós fizemos a primeira mostra do livro, né? Nós fizemos o lançamento do livro lá no colégio que ele estuda. Fizemos a primeira tiragem, foram 150 livros, nós conseguimos vender todos. E depois a gente também criou o caderno de desenho, um caderno para colorir. E mais alguns outros brindes que formavam o kit do livro.